Abertura. Sequência de imagens da monarquia do Brasil. Páginas da Constituição do Império. Imagem da capa verde e dourada da Constituição de 1824. 200 anos. Em preto e branco, imagens de mão escrevendo em papel com um bico de pena. A Constituição de 1824, apesar do vício de origem, serviu bem ao Brasil. Foi um marco importante do constitucionalismo brasileiro. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Que surge principalmente no século XVIII para fazer face, para derrubar... Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. O caminho como modelo político, o absolutismo. Sem dúvida nenhuma. Gilmar Mendes, ministro do STF. Uma inauguração do constitucionalismo brasileiro, cujos 200 anos nós estamos a celebrar neste ano de 2024. A marca do nascimento do Brasil enquanto nação. Proclamada a independência em 1822. A chamada Carta de Lei de 25 de março de 1824 trouxe a independência verdadeira do Brasil. Antes disso, nós éramos independentes política e formalmente, mas não tínhamos um direito brasileiro. Carmen Lúcia, ministra do STF. Uma estrutura sedimentada numa Constituição. A Constituição de 1824, ela não veio apenas por ordem, num estado de coisas que já existia. Ela veio criar um estado. José Reinaldo Lopes, professor Faculdade de Direito USP. O Brasil colonial, primeiro, não existe como uma unidade nacional. Essa unidade vai ter que ser forjada simultaneamente na independência e depois na Constituinte. A Constituição de 1824, portanto, estruturou o Brasil, estabeleceu como seria essa monarquia imperial. Carmen Lúcia, ministra do STF. Poderes, incluído aí o poder moderador, aspas, chave de todos os outros poderes, e que era exercido pelo imperador. Estabeleceu que as províncias não seriam autônomas e, portanto, durante todo o Império nós tivemos entre liberais e conservadores a grande discussão sobre maior ou menor dependência da coroa pelas províncias. Foi avançada para a época. Na época, ela interpretou... José Reinaldo Lopes, professor Faculdade de Direito USP. Numa ideologia liberal daquele momento. Ela tem coisas muito interessantes, por exemplo, a garantia da educação pública e gratuita primária para todos. Mas é preciso pensar no seguinte, ela está numa sociedade que não é avançada. É uma Constituição que coloca o Brasil numa toada... Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Como França, como Estados Unidos, como Espanha, como Portugal, viviam naquela época. Pela primeira vez no mundo, nós tivemos uma Constituição que incluía no corpo de normas permanentes os direitos dos cidadãos e cidadãs, como então se chamou. Foi a primeira que realmente... Carmen Lúcia, ministra do STF. Esta inovação muito significativa e muito importante para o direito no mundo, para o direito, os direitos que depois nós apelidamos de direitos humanos. Capa de livro em verde e dourado com brasão do Império. Escrito em bico de pena, a primeira Constituição brasileira. O histórico de 7 de setembro, do depois imperador brasileiro, não afastou o direito português que se aplicava no Brasil e que continuou a ser aplicado até 25 de março de 1824, quando se tem a outorga da Constituição, da primeira Constituição, essa Constituição Imperial, formando, portanto, juridicamente, o que era o Brasil. Um Estado... Carmen Lúcia, ministra do STF. Imperial, com a monarquia, que era algo completamente diferente de tudo mais que se tinha na América Latina, especialmente na América do Sul. As colônias espanholas se transformaram em república com a independência. Nós vivemos uma monarquia e uma monarquia imperial. O autoproclamado, como disse, imperador que se tornou Dom Pedro I. Isso tudo, portanto, é uma grande mudança, porque um Estado é soberano quando a sua ideia de justiça está posta numa Constituição. Foi feita uma Constituinte. Essa Constituinte de 1823 se reuniu. Ela se reuniu em maio, mas só em setembro começou a debater o que seria um projeto de Constituição. José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. Deputado Antônio Carlos. Em novembro, quando se tinha discutido apenas 24 artigos, ela foi dissolvida. Em 12 de novembro de 23, o monarca mandou o exército cercar
a Assembleia Constituinte Legislativa. Prendeu e exilou vários dos deputados. Mônica Dantas, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, USP. Contexto de turbulência social, turbulência política. Entrou para a história do Brasil como... José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. A Constituinte exortou os parlamentares a elaborarem uma Constituição que fosse digna dele. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Pousava nele e não propriamente no povo. A ideia de soberania popular ainda não era uma ideia enraizada. E também, como se sabe, ele dissolveu essa primeira Assembleia Constituinte porque não ficou satisfeito com o papel que se reservava ao imperador e elaborou, via Conselho de Estado, uma nova Constituição que foi a Carta Outorgada de 1824. José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. O Conselho de Estado, um grupo de 10 conselheiros, nos quais 7 tinham sido deputados constituintes, e eles fazem em 15 dias um projeto de Constituição. Nesse projeto de Constituição, porque quando foi dissolvido, Dom Pedro prometeu uma nova Constituinte. Uma vez feito isso, ele distribuiu para todas as câmaras municipais do país. E queria o parecer. Seria em cima daquele projeto que o Conselho de Estado tinha redigido. Que, na verdade, era muito próximo, uns 80% igual àquele projeto que estava sendo discutido na Constituinte. Ao responder ao imperador, a esmagadora maioria solicitou que o texto era bom e que fosse jurado previamente, desde já, como Constituição. Então o usual se dizer que o Dom Pedro I outorgou a primeira Carta Constitucional. Mas acontece que houve um plebiscito das câmaras municipais, que era a forma com que o povo se manifestava, era o legislativo que existia no Brasil colônia. Dia 25 de março foi o dia que as câmaras municipais do país juraram a Constituição outorgada pelo Pedro I. Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Imperador. Eles estavam muito incomodados porque as discussões trazidas, principalmente por aqueles que eram liberais, estavam influenciados tanto pelas ideias europeias do iluminismo quanto pelo modelo norte-americano de independência. Ele trazia menos poderes ao imperador, né? Ou seja, a própria ideia de monarquia estava em xeque, e também a ideia de uma federação, não no sentido de divisão territorial de poder, mas de uma maior importância das províncias. Tanto é que a eleição foi de representantes das províncias que vieram debater um novo texto constitucional. Então, a desconcentração de poder, né? Dando aí alguma voz e alguma vez à elite econômica das províncias. E essa ideia, né, de separação de poderes, de direitos fundamentais, ainda que de primeira geração, apenas as liberdades estavam em jogo, incomodaram muito o imperador e ele resolveu que aquilo não era bom para o país. A grande questão que se fala é que Dom Pedro só José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. Incluído o poder moderador. Mas o poder moderador já era uma necessidade que os deputados na Constituinte já falavam. Era um conceito jurídico que nasceu na França, com Benjamin Constant, que ele colocava como um remédio para aqueles litígios entre os poderes. A despeito Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. A Constituição tinha alguns rasgos, eu diria, de liberalismo político que não prevaleceu propriamente durante o período do Primeiro Império, de Dom Pedro I, mas depois, sob Dom Pedro II, o Brasil viveu um longo período de estabilidade institucional, que foi a monarquia constitucional sob Dom Pedro II, um homem de letras, um homem iluminista, eu diria. Capa de livro em verde e dourado, com brasão do Império, escrito em bico de pena, regras. A Constituição, ela, a primeira vez, vai organizar... José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. Separação dos poderes. Essa foi a grande coisa. A separação dos poderes tem de organizar os poderes em si. Então, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, como se dizia. Carta de 24 no Brasil, ela vai criar esses 3 poderes. O poder executivo vai ser absorvido, digamos assim, pelo monarca e pelos seus ministérios. O legislativo seria por 2 câmaras, então a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Já era um sistema bicameral. Gilmar Mendes, ministro do STF. O imperador compunha, por sua escolha,
o Senado, a partir de eleições, de 3, ele escolhia um, e era o vitalício, mas já havia, portanto, um modelo legislativo. José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. Um poder à parte que deu origem mais tarde ao Supremo, que vem da Casa de Suplicação. A lógica do antigo regime é que o rei só tinha legitimidade para ser rei, para mandar, porque ele distribuía justiça. Então, distribuir justiça era a maior função do rei. E o rei distribuía justiça com quem? Com seus funcionários, os desembargadores. Eram ainda vinculados ao antigo regime, no qual eles eram funcionários do rei, que faziam justiça em nome do rei. O judiciário era visto mais como um departamento técnico especializado do governo, mais do que verdadeiramente um poder político que divide espaço com os outros dois. Luiz Roberto Barroso, presidente do A STF. Justiça decidia basicamente as questões privadas que apareciam sem grande relevância. Embora alguns observem também que as primeiras Gilmar Mendes, ministro do STF. Vinculante, que é um tipo de característica da jurisdição constitucional, isso aparece sob as leis do Império. Os chamados assentos, que hoje a gente estuda como os antecedentes das súmulas e depois da súmula vinculante que hoje nós temos. Ele é o Mônica Dantas, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros USP. mais breve na carta. Ele está no título 6º, são apenas 14 artigos no Poder Judicial. E o que se define é que o Poder Judicial é feito de juízes e jurados. Os juízes de direito, eles são nomeados pelo imperador. Mantém-se os tribunais das relações. Os tribunais da relação era que em antigo regime é um pouco mais complexo, mas era uma espécie de segunda instância, elas vão ser mantidas como segunda instância e vão ser mantidos os mesmos desembargadores. Ao Supremo da época competia julgar alguns empregados públicos por crime de responsabilidade, especificamente ministros de Estado e conselheiros de Estado, e receber as apelações dos tribunais de relação. Você era julgado em primeira instância, recorria para a relação. Em casos de nulidade manifesta ou injustiça notória, você apelava para o Supremo. Mas a esse Supremo cabia dizer tão somente se de fato havia nulidade ou injustiça, ou injustiça notória. E aí, se achasse que sim, ele passava para uma outra relação julgar de novo. Esse tribunal, né, superior, ele não tinha controle de constitucionalidade, de maneira alguma, pela Constituição de 24, o que era o padrão na época. Quem fazia o controle de constitucionalidade era o Poder Legislativo. O tradicional é você ter 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A ideia de um quarto poder ela está sendo ventilada na França do começo do século XIX, ela é uma ideia francesa, ela é uma ideia liberal e na origem, porque justamente uma das questões para um governo constitucional monárquico é qual é o lugar do rei, né? Então, Benjamin Constant, quando ele teoriza sobre o moderador, ele está pensando justamente no monarca assumir esse papel de moderar os outros poderes. O problema é que quando isso chega, né, na redação de 24, o monarca ele é o chefe do executivo, além de ser o titular do moderador. Então, veja, como é que ele vai moderar a si mesmo, né? É um paradoxo bastante complexo. Eu acho que a existência... Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Crucial e evidente de um retrocesso. Pense comigo dentro desse raciocínio. Se o constitucionalismo é um movimento do final do século XVIII, motivado pelas evoluções liberais, para fazer face, para romper com o absolutismo, na hora que você tem um imperador que concentra poderes e outorga uma Constituição que estava limitando demasiadamente os seus poderes, que estava lhe colocando freios através de uma tripartição de executivo, legislativo e judiciário caminhando lado a lado nos afazeres do Estado. Realmente, esse poder moderador que foi inventado no país, né, que dava amplos poderes de dissolução da Câmara,
de nomeação de senadores a partir de lista tríplice, de nomeação de juízes e ministros. Eram muitos poderes que se concentravam ainda na mão de um monarca, na mão do nosso imperador. Se há uma grande novidade, é o fato de que a Constituição de 24 ela prevê o jurado tanto no cível quanto no crime. Mônica Dantas, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros USP. Na verdade, apenas nos países de tradição anglo-saxônica, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos e outras colônias. A França, quando adotou só no crime. E o Brasil, naquele momento, adota o júri no cível e no crime. Os direitos fundamentais. José Reinaldo Lopes, professor da Faculdade de Direito USP. No artigo final, no final da Constituição, como no caso dos Estados Unidos, os direitos fundamentais eles são proclamados, são afirmados num adendo à Constituição, à Carta de Direitos, depois da Constituição. Outro ponto interessante, pensando na América Latina, nesse caso, é o que diz respeito à liberdade religiosa. Na verdade, a Constituição previa que... Claro, Mônica Dantas, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros USP. Mas que qualquer outra religião podia ser professada e desde que os seus lugares de culto não tivessem nenhum sinal exterior, né? Isso, como chamou o professor Stuart Schwartz, ele mostrou, isso é o tolerantismo religioso. A tolerância religiosa, ele fala, é dos Estados Unidos, né? A liberdade religiosa plena, também sempre entre aspas, né? Porque a gente fala isso, no fundo, para as religiões dos livros, etc. Quando a coisa vai para a matriz africana, é sempre mais complexo. Mas o fato é, qualquer um podia professar a religião que quisesse, desde que não tivesse sinal exterior. Não tínhamos o Estado laico. E vivíamos uma realidade chamada padroado, em que o próprio imperador fazia parte da elite da Cristina Igreja Petter, Católica, doutora em da Direito, Estado e administração Constituição. No Brasil, dessa Igreja Católica. Então, o padroado fazia com que, já no nosso preâmbulo da Constituição, né, a Constituição tivesse sido promulgada em nome da Santíssima Trindade. Lá no artigo 5º, não se proibiam outras religiões, mas se dizia que elas só podiam ser efetivamente cultuadas dentro de casa. Fora de casa, outra religião que não a católica não era possível. E a religião oficial era declarada no artigo respectivo da Constituição de 1824 como a religião oficial do país. Então, apesar dos direitos fundamentais ser uma ideia que existe desde lá, eram poucos. Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Livres. É uma igualdade perante Mônica a lei. Dantas, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros USP. Então, são cidadãos brasileiros, os livres e os libertos nascidos no Brasil. Não são cidadãos brasileiros os libertos nascidos na África, como tampouco os indígenas que não foram trazidos para o convívio. Nós estamos falando desse grupo. E vamos pensar fora de qualquer cidadania, os escravizados. Escravizados são 30% da população. Muitas leis foram Gilmar Mendes, aprovadas ministro do no STF. período, restringindo o tráfico negreiro, já a importação de escravos, já a lei do ventre livre, né? Então havia uma série de passos nesse sentido, uma política gradualista, vamos chamar assim, né, de extinção da escravidão, mas a escravidão só se encerra com a Lei Áurea em 1888. As eleições são feitas em Mônica níveis, Dantas, diretora do né? Instituto de Estudos Brasileiros Isso USP. era padrão. E, claro, só homens votavam, né? Desnecessário dizer outra coisa. Mas o que se definia? Que todos os homens livres ou libertos, isso é muito interessante, maiores de 25 anos, se solteiros, ou maiores de 21, se casados ou bacharéis, eles podiam escolher os eleitores. Além, então, da idade, do sexo, né, havia uma previsão de uma renda anual. E a renda era a Constituição, em 24, ela marca em numerário, 100 mil réis.
Aí esses votam nos eleitores. Os eleitores são só já os livres. Os libertos, mesmo nascidos no Brasil, já não podem ser eleitores. E eles têm que ter 200 mil réis. O constitucionalismo foi Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Reconhecido, garantido aos poucos para parcelas da população. E essa inauguração com a Constituição de 1824 se dá exatamente nesse patamar, né, de que nem todos, e muito menos as mulheres, estavam incluídas dentro dessa garantia. Carmen Lúcia, ministra do STF. Estavam presentes naquela Constituição de 1824 e obrigaram de alguma forma os constituintes que se seguiram. Eu tenho para mim que é um modelo tecnicamente, embora tenha sido um período de alguns avanços, muito aquém do que a gente pretendia. O Brasil viveu uma monarquia ao contrário dos países vizinhos. E isto, de alguma forma, também se dá pelo desenho constitucional que foi então aproveitado. Hoje há autores Gilmar Mendes, ministro do STF. elogiam a Constituição do Império, especialmente a do Segundo Reinado, com a prática que se deu, e chegam a um livro, hoje muito reconhecido, que fala que na monarquia do Império nós vivemos um sistema parlamentarista de governo bastante civilizado, com alternância de poder de conservadores e liberais, e que nós vivemos uma democracia, chamam de democracia coroada. Capa de livro em verde e dourado com brasão do Império. Escrita em bico de pena, vigência. José Teodoro Mendes, consultor legislativo, Câmara dos Deputados. É a sua durabilidade. Ela vai durar até o final do Império, até o dia 15 de novembro de 1889. Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Constituição. Até hoje no país. Ela vigorou por 65 anos. E ela conseguiu essa proeza de vigorar por tanto tempo porque ela era uma Constituição flexível. No direito constitucional, nós classificamos as Constituições e, quanto à sua duração, falamos em Constituições longevas, Constituições muito breves, e falamos, né, de acordo com o processo de emenda delas, em Constituições flexíveis ou Constituições rígidas. Tenho na Constituição. José Reinaldo Lopes, professor da Faculdade de Direito USP. Regime de mudança da própria Constituição previsto, né, nos artigos finais da Constituição, dizendo, olha, só o que é constitucional precisa de um quórum, um processo qualificado para ser mudado. Ela recebeu apenas uma emenda. Cristina Petter, doutora em Direito, Estado e Comunicação. Todas as necessidades de reformas, e não foram poucas, né? Muitas leis surgiram, os códigos penal, o código chamava criminal, de processo penal, que era o código de processo criminal, né? Leis de terras, a própria lei Saraiva, né? A própria lei Áurea, já ali no finalzinho do processo, do tempo da sua vigência, mas ela acomodou tudo isso porque ela era uma Constituição muito flexível, ela não necessitava ficar sendo emendada para acolher essas mudanças na vida e na sociedade brasileira do século XIX. É um período bastante estável, a despeito dos problemas que ocorreram, guerras, insurreições, um período, em termos Gilmar Mendes, ministro do STF. Bastante estável. Nós só temos notícia de uma emenda constitucional durante todo esse período. Capa de livro em verde e dourado com brasão do Império. Escrita em bico de pena, memória. O presente se constrói a partir do passado. Portanto, quem Carmen Lúcia, ministra do STF. O que foi sua história, em geral, não sabe construir com bases sólidas o seu presente, nem pode traçar as rotas e as metas e os objetivos do seu futuro. Imagem da fachada do prédio do Arquivo Nacional. Escrito: a Constituição de 1842 manuscrita está preservada no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. É mantida em condições de temperatura ideais, condições de umidade também adequadas. Ela fica guardada, como ela é um documento considerado um documento raro, ela fica guardada numa área especial, armazenada numa embalagem que também é produzida aqui no Arquivo Nacional, uma embalagem especial, porque ela o Denise Bastos, técnica do Arquivo Nacional. Verde, né, que era um tipo de revestimento muito empregado no século XIX.
Ela tem elementos decorativos em ouro, né? Então, na capa, né? Então, ela não pode ser guardada de qualquer maneira. Eventualmente, ela também é usada em exibições, né? Em mostras que são realizadas aqui no Arquivo Nacional. A missão do Arquivo Nacional hoje é difundir o acervo, né? Tratar, né? Preservar. Sheila Sequete, técnica do Arquivo Nacional. Técnicas como de preservação, conservação e de processamento técnico arquivístico. Então, a gente trabalha em atividades que têm por finalidade difundir esse acervo. Para o acesso ao conteúdo desse documento, o texto da Constituição, esse texto original, o manuscrito, ele foi digitalizado. Então, existe a possibilidade de fazer uma consulta, qualquer cidadão pode fazer essa consulta no sistema que a gente tem. Que Denise Bastos, técnica do Arquivo Nacional. E lá a pessoa vai ter acesso ao documento na íntegra. Imagem da fachada do prédio da Biblioteca Nacional. Escrito: o exemplar impresso da Constituição de 1824 está guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional, ela foi criada... Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. O Brasil ainda não existia como hoje o compreendemos, uma perspectiva independente da de Portugal, mas ela nasce justamente essa biblioteca como biblioteca do rei, pois se tornará a biblioteca do imperador. Mas, sobretudo, neste ano, comemoramos, no dia 13 de setembro, os 200 anos da ordenação da biblioteca pública. Significa dizer que há 200 anos o Brasil preparou a sua biblioteca, esta biblioteca, inclusive em outra sede, para o atendimento da cidadania. Esta é seguramente uma das casas mais importantes, a mais antiga casa cultural e aquela que tem um compromisso plurigeracional no cuidado da memória. Essa obra, por exemplo, que é uma obra Jandira Flesken, chefe de seção de restauração da Biblioteca Nacional. Essa em papel madeira, que é um papel mais ácido e quebradiço, ele demanda um cuidado especial no seu manuseio por conta dessa fragilidade. Mas o nosso está conservado e em estado seguro para ser manuseado. As áreas de guarda, elas passam sempre por vistorias da seção de conservação. Esses documentos são higienizados dentro de um cronograma que é feito, né, de todo o acervo especial da casa. A Constituição, quando ela é trabalhada, ela é uma Constituição... Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Portanto, o acervo de uma biblioteca como esta, que é uma biblioteca nacional, ela é avalista do futuro. Não há futuro sem o aval da memória. A Biblioteca Nacional, portanto, ela faz um trabalho maravilhoso, que é um trabalho materno, porque o futuro é, sobretudo, feminino, que recolhe, guarda, preserva, olha, distribui, nomeia, como as mães que emprestam nome aos filhos, dão nomes aos filhos, classificam e pensam na geração futura, porque vão compartilhar para o mundo, como os filhos, aquela grande tradição. E nós somos todos filhos de uma Constituição. Esses documentos todos são importantes para que a gente saiba o que fomos, e eu dou um exemplo concreto. Carmen Lúcia, ministra do STF. Estabelecia direitos individuais, chamados dos cidadãos, e ali se estabelecia a liberdade, e nós continuamos a conviver com a escravidão, um crime trágico que persistiu no Brasil formalmente até 1888, mas contrariamente ao que se dispunha na Constituição. Essas disfunções político-econômicas e até jurídicas do Brasil somente são estudadas a partir desses documentos. Créditos finais. Direção: Diogo Ramos e Guilherme Melo. Chefia de produção: Tamires Amaral. Chefia de reportagem: Priscila Rossiteiro. Produção: Bárbara de Alencar. Roteiro e edição: Flávia Metzger, Roberta Boni. Assistentes de produção: Ana Rita Almeida, Mário Sérgio Cardoso. Imagens: Harry Góes, Francisco Cosmo, Lázaro Filho, Leonardo Braga, Marco Mota, Lúcio Ribeiro. Assistência técnica: Carlos Ferreira, Leonardo Lopes, Luiz Melo, Ricardo Moreira. Montagem e finalização: Marcos Santos, Neuber Tavares. Direção de arte: Rafael Duarte. Videografismo: Rafael Duarte. Agradecimentos: Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museu do Ipiranga, USP. Núcleo de Programação: Rosa Vazen. Núcleo Técnico: Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça 2024.